Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2015 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma esquiadora de massa 80 quilos, incluindo todo o equipamento, desce com velocidade constante por uma rampa plana e inclinada, que forma com a horizontal um ângulo θ, em um local em que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Considere que a resistência do ar e o coeficiente de atrito dinâmico entre os esquis e a neve é igual a 0,1 e que seno de θ é igual a 0,6 e cosseno de θ é igual a 0,8. Na figura inserida no campo de resoluções e resposta, represente as forças que atuam no conjunto esquiadora mais equipamento. Então, como a gente está no plano inclinado, a gente tem que lembrar que a força-peso ela é sempre apontada para baixo. Então, aqui seria a força peso, que eu vou chamar de P. Depois, a gente tem a reação contrária da superfície sobre a esquiadora. Então, eu teria essa força para cá, que eu vou chamar de força normal, né? A gente representa pela letra N. Como ele falou que é para a gente levar em consideração a resistência do ar, a gente teria para cá, né, vamos botar assim, ó, nesse sentido aqui, ó, a força de resistência do ar, que eu vou colocar aqui, né? Ele disse assim, ó, considere que existe força de resistência do ar e que o coeficiente de atrito dinâmico entre os esquis e a neve vale 0,1. Então, além da resistência do ar, eu tenho o quê? O atrito dinâmico entre o esqui e a neve. Então, eu também teria aqui, vamos representar aqui, a força de atrito. Então, todas essas aqui seriam as forças que estão atuando sobre o corpo. A gente também pode considerar que vai existir a força natural que está puxando essa esquiadora para baixo, que eu vou chamar da componente peso na direção X, que a gente pode chamar de F. Então, todas essas aí seriam as forças que estão atuando na esquiadora ao descer o plano inclinado, certo? A letra B, ele fala assim, calcule a força de resistência do ar em newtons que age sobre o conjunto durante o movimento. Então, veja bem, aqui a gente pode pensar assim, veja bem, ele quer força de resistência do ar. Como a velocidade da esquiadora é constante, eu posso pensar que as forças resultantes que atuam na esquiadora vai ser igual a 0, não é? Então, as resultantes que atuam na esquiadora é igual a 0. Então, pensa comigo. Quem vai puxar essa esquiadora para baixo? Seria o nosso PX, certo? Só que o PX está para baixo. E quem está ao contrário? A gente sabe que é a força de atrito, não é? Ó, a força de atrito entre o esqui e a neve, mais a força de resistência do ar. Certo? Então, como ele quer a força de resistência do ar, a gente pode dizer que a força de resistência do ar vai ser igual ao meu Px menos
a força de atrito. Então, a força de resistência do ar vai ser igual a... Veja bem, agora que tem uma coisa muito importante para a gente continuar resolvendo essa questão. Quando a gente fala em plano inclinado, tá? O plano inclinado, o ângulo é sempre formado dessa forma aqui, não é? E quando a gente tem um corpo aqui em cima, a gente vai ter para cá o peso e para cá a força de reação contrária da superfície sobre o corpo que a gente chama normal. Aí, se eu vier aqui e construir o meu eixo XY, a gente vai notar o seguinte, que a normal ela está no eixo Y, porém esse cara aqui, ele não está nem na direção X nem na direção Y. Se a gente for fazer a projeção desse vetor P, a gente vai notar que esse ângulo aqui é o ângulo θ, e para cá eu vou ter o meu PY, e para cá eu vou ter o meu PX. E aí, analisando isso aí, eu posso dizer o seguinte, o ângulo não está formado com o eixo Y, então o eixo Y vai ser o eixo do cosseno, e o eixo X vai ser o eixo do seno. Então, eu posso escrever que o PX ele vai ser igual ao P projetado no eixo que não tem o ângulo θ. O ângulo θ está formado com o eixo do Y. E aqui eu sei que o meu PY vai ser igual a P cosseno de θ, que é o eixo aonde o ângulo está sendo formado. Então, quem vai ser o meu PX? O meu PX vai ser P vezes seno do ângulo, certo? Menos a força de atrito, não é o coeficiente de atrito vezes o peso? E esse peso não é igual ao peso da normal? Então, aqui seria o meu PY. Então, a gente pode dizer que a força de resistência do ar vai ser mg seno de θ menos μ vezes mg cosseno do ângulo. A gente sabe que o texto disse que a massa é de 80 quilos. A gravidade é para a gente usar 10, e aqui eu tenho o valor do seno e do cosseno. Então, a força de resistência do ar vai ser igual a 80 vezes 10 vezes o seno, que é 0,6, menos coeficiente de atrito, ele falou que é 0,1, massa 80, gravidade 10, cosseno de θ 0,8. Então, aqui vai ficar assim, a força de resistência do ar vai ser 0,6 vezes 10 vai dar 6. 6 vezes 80, 480. Menos 0,1 vezes 80, 8. E 0,8 vezes 10, 8. Então, 8 vezes 8, 64. Então, eu sei que a força de resistência do ar vai ser 480 menos 64, 416 newtons. Beleza?